Você conhece o Homem-Aranha, mas não profundamente, mas quer entrar no hype com a galera pra esse novo filme? Calma que eu vou te dar de forma resumida tudo o que você vai precisar saber pra aproveitar com a galera. Vamos começar por 99. Nessa época, a Marvel, que até então só lançava quadrinho, alguns desenhos, ela tava falindo. E pra não quebrar as pernas, ela vendeu vários de seus personagens pra diversas outras empresas. A empresa que ficou com o Homem-Aranha foi a Sony. A partir dessa data, a Sony detinha os direitos do Teioso. E no acordo de compra, ela devia produzir novos filmes dele a cada período de tempo. E caso não fizesse isso, os direitos voltariam pra Marvel. Isso vale até hoje. Então, ela logo deu de produzir o primeiro filme, Homem-Aranha do Tobey Maguire. Esse foi um filme dirigido pelo Sam Raimi e foi lançado em 2001. Ele é considerado um marco na história do cinema porque trouxe pras telas algo que era considerado impossível de se fazer. E no segundo filme da franquia, ele se consolidou como uma versão definitiva por transmitir, segundo alguns fãs, o que é o Spider-Man original dos quadrinhos. Eu discordo disso, já falei disso aqui no canal, mas pra muitos fãs ele ainda é considerado o melhor filme do Spider-Man. Já no terceiro filme, a produtora se envolveu muito, boicotou a ideia do diretor e o filme virou uma grande bagunça, acabando de vez com a ideia para um quarto filme e matando ali a franquia do Teioso. Os vilões foram, do primeiro filme, o Duende Verde, interpretado de forma icônica pelo Willem Dafoe, que é morto pelo seu próprio aparador quando tenta matar o Peter. No segundo é o Dr. Octopus, que é controlado pela sua criação, que são braços robóticos, e acaba morto num ato de redenção. E no terceiro temos alguns, mas vamos ser até apenas a um, o Homem-Areia, que é um criminoso com a habilidade de mudar sua forma para uma de areia. Ele tem uma filha e um amor imenso por essa filha. Que nem eu falei, existem outros vilões, mas por propósito deste filme que vamos assistir no mês de dezembro, vamos falar só dele. Cenas icônicas dessa trilogia são a cena do beijo da Mary Jane e do Peter no primeiro filme, o Dr. Octopus descobrindo que seus braços mataram os médicos e ele é um monstro, o Peter desviando do carro arremessado nele na Mary Jane com o sensor aranha no segundo filme, o Peter parando o trem no segundo filme também, a dancinha dele no terceiro e a transformação do Homem-Areia também no terceiro. E essa é a trilogia adorada do Tobey Maguire e por isso hype em cima disso. Antes da gente continuar, nos ajude a chegar nos 100 primeiros inscritos do canal. A gente tá muito perto disso e com um clique você pode nos ajudar a chegar ainda mais longe. Mas bora que tem mais vídeo pra você, fica comigo. Vendo que a trilogia não tinha como continuar, a Sony teve que poucos anos depois refazer a história no cinema, trazendo agora uma nova versão interpretada pelo Andrew Garfield. Esse Peter era mais descolado, mais inteligente, não namorava Mary Jane e sim uma outra personagem dos quadrinhos, a Gwen Stacy. Ele teve o primeiro filme onde o pai da Gwen morre, o seu tio Ben morre e o vilão é o Lagarto, seu mentor de ciência que estava tentando produzir uma fórmula para que pessoas sem membros, assim como ele, pudessem crescer de volta a seus membros amputados. Uma das experiências com animais nesse sentido era a aranha que picou Peter e com lagartos, e a com lagartos foi a que deu errado e transformou ele nisso. No segundo filme, a gente já tem o Electro, que é um trabalhador que sofreu um acidente com outros animais de laboratório, no caso são enguias elétricas. Ele passa então a não ter mais uma forma física e sim ser composto de eletricidade, basicamente. Temos também o Rhino, que é um maluco numa armadura gigante, e sério, é só isso. Não deu bom, muita crítica e eles cancelaram tudo e parou por aí no segundo filme. Não teve nem terceiro filme. O universo Marvel já tava explodindo, tudo indo bem pra Marvel, então eles decidiram fazer um acordo para trazer o Homem-Aranha de volta pro universo da Marvel, mas ainda sob tutela da Sony. Ele então apareceu interpretado pelo Tom Holland no filme do Guerra Civil e depois no seu primeiro filme dessa trilogia que tá se encerrando, De Volta pra Casa. Tem também o Longe de Casa, que é quando ele e seus amigos de escola vão pro torneio na Europa, e agora o Sem Volta pra Casa. Os vilões são bem diferentes das outras trilogias, sendo no primeiro filme o Abutre, um homem que lidava com a sujeira deixada na cidade pelas invasões e luta com os Vingadores. Ele perde o emprego e decide usar a tecnologia que ele roubou para fazer mais assaltos. No segundo, a gente tem o Mistério, que era um cara amargurado com o Homem de Ferro e o fato dele ter roubado sua tecnologia e usava de projeções por drone para fingir que ele é um herói, inventando vilões também pra fazer de conta. Ele morre também tentando matar o Peter, mas antes de morrer, ele transmite uma mensagem pro mundo revelando que o Homem-Aranha é, na verdade, o Peter Parker, e mostra um vídeo dele fake news dele sendo assassinado pelo Peter. E o último filme terminou assim, com o Spider-Man tendo sua identidade revelada. Agora, quem é esse Peter Parker do Tom Holland? Ele é um moleque de 15 anos, que é apaixonado na MJ e que não se chama Mary Jane nessa trilogia, tem seu melhor amigo Ned, que é um nerd super interessado em tecnologia, e o seu mentor e ligação com outros heróis, que é o Happy Hogan. Ele era muito fã do Homem de Ferro e esse mesmo trouxe ele para os Vingadores, o apadrinhou, deu todos os uniformes do menino, tirando o feito à mão pelo próprio Peter no primeiro filme. Ele tem sua tia May ainda viva, porém seu tio Ben tá morto, mas não foi mostrado nos filmes isso acontecendo. Ele se encontrou com o Doutor Estranho no filme Vingadores Guerra Infinita e agora parece que tem uma ligação maior com ele. E o que já se sabe sobre esse filme? Esse filme vai continuar exatamente de onde parou o segundo. O Peter Parker tendo sua identidade revelada para o mundo e ele vai solicitar o seu novo amigo Doutor Estranho para que ele faça uma magia e apague essa revelação da mente das pessoas. Porém, ele irá se intrometer no feitiço e ele vai dar errado, trazendo os vilões dos outros universos para esse. E quais são esses outros universos? Os outros filmes da Sony que eu te expliquei. Quem voltará é o Duende Verde do primeiro filme, o Dr. Octopus do segundo, o Homem-Areia do terceiro, o Lagarto do primeiro filme do Andrew Garfield e o Electro do segundo filme do Andrew. O Homem-Aranha nos quadrinhos tem um grupo de inimigos que é o mais clássico de todos, o Sexteto Sinistro. Ele é composto por
6 integrantes. Nesse filme nós temos 5 confirmados, e você notou que nenhum deles é dessa nova trilogia, só das outras? Então, já se prepara para um possível 6º vilão não revelado, que pode ser tanto o Abutre, da primeira trilogia, que tá preso, ou o Mistério, que pode ter fingido sua própria morte, assim como ele fingiu tudo, falso do caramba. Uma outra coisa pra você perceber é que somente os vilões foram confirmados. E é aí que mora a maior teoria desse filme, que fez ele se tornar tão gigante antes mesmo de lançar sequer um único trailer. Se os vilões voltam, os outros Homem-Aranha voltarão também. E a Sony e os atores tentam negar isso veementemente, porém todo mundo já tá convencido de que isso vai acontecer. E quais são os indícios? Começou com vazamentos por parte de pessoas que acertaram em vazamentos anteriores, formando que eles estariam bem como os vilões também. Enquanto os vilões foram confirmados depois, os Homens-Aranha não. Mas dá pra entender, porque é a maior surpresa do filme, na real. Outro indício muito forte é que nesse outro vazamento vemos o Andrew no set não usado em nenhum filme dele, com um cabelo diferente do que ele utilizou nos últimos filmes. E temos esse outro que mostra esse cenário com esses canos atrás. E onde mais que a gente vê esses canos? No último trailer. E sabe o que mais acontece nesse último trailer? O lagarto toma um soco invisível, porque a Marvel editou o trailer para retirar digitalmente outros 2 personagens que estão na tela. E quais podem ser? O Tobey e o Peter do Andrew. E como esses outros filmes vão se misturar com esse? Neste momento, algo está acontecendo no universo dos filmes da Marvel. Ele está se rompendo e abrindo brechas para o multiverso. O multiverso é a existência de diversos universos diferentes. Então, cada versão do Homem-Aranha do cinema seria um universo diferente, e a versão dos quadrinhos uma outra. E pode ser que esses vilões sejam não exatamente os mesmos vilões dos outros filmes, mas versões de outros universos deles, mas interpretados pelos mesmos atores. Então, em todos os universos existem um Peter Parker diferente, um lagarto diferente, um Duende Verde diferente, e algumas dessas versões irão aparecer aqui nesse filme. E quem mais pode aparecer nesse filme que você precisa conhecer para não se perder no filme? Um menino chamado Miles Morales. Ele é um menino que admirava o Spider-Man, e quando o Peter morreu no universo, que já é um universo diferente nos quadrinhos, ele assumiu o manto de Spider-Man. Existe um filme que é considerado por alguns a melhor obra já feita em relação ao Teioso, que é o Aranhaverso, que é um filme de animação que mostra o Miles interagindo com outras versões do Homem-Aranha de outros universos. E é muito provável que a Marvel esteja usando esse filme como inspiração para este aqui, então vale a pena você assistir ele aí. É um ótimo filme, só procurar por Homem-Aranha no Aranhaverso e botar pra assistir. Ele também já foi citado no primeiro filme dessa trilogia, de forma meio que indireta, mas mostrando o tio dele, que é um vilão na real. E isso aconteceu nessa cena aqui que tá passando pra você. Agora você tem um resumão de tudo que você precisa saber pra assistir esse filme e participar do hype com a galera. E depois desse trabalhão, vale um like e uma inscrição, não vale? Participa desse canal com a gente, que eu vou trazer pra você também a review do filme no dia da estreia.